Olá, meus amores! Vocês estão no Conexão com Deus e eu sou Vanessa Paz Nova Vida e hoje nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma experiência que eu tive com Deus no ano de 2001, logo assim que eu tive a Duda. A Duda, minha filha mais velha, tinha apenas 2 meses e eu senti no meu coração de contar isso para vocês e trazer para a vida de vocês assim tudo o que aconteceu comigo naquela noite, que foi assim inesquecível. Eu já falei para vocês muitas vezes dos louvores do David Keelan e foi a primeira vez que eu conheci ele e foi exatamente em um louvor que tudo aconteceu. E nesse vídeo de hoje eu vou contar essa experiência para vocês. Espero que vocês gostem. Este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada. Fascinada. Este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja. Eu vou contar para vocês nesse vídeo, né, essa experiência grande que eu tive com Deus. Eu já tive muitas experiências com Deus, mas essa em questão que eu vou trazer aqui nesse vídeo foi algo que acho que foi a maior de todas. Eu já tive muitas experiências com Deus, em vários momentos da minha vida, e hoje mesmo eu estava até comentando com o Fernando que eu tenho que agradecer a Deus porque eu fiz parte desse avivamento que teve no Brasil nos anos de 1999, 2000, 2001, até o ano mais ou menos de 2007, 2008. Eu fiz parte desse avivamento, eu vivi esse avivamento na igreja que eu frequentava, que era a Igreja Evangélica Maranata, aqui de Friburgo. Não é Cristã Maranata, tá, pessoal? O nome da igreja é Igreja Evangélica Maranata. E eu comecei a ir nessa igreja com 14, 15 anos, com a minha mãe. E ao passar do tempo, eu fui me identificando com a igreja. No começo eu não queria, muito rebelde, não queria. E com o passar do tempo eu fui assim, querendo ser membro da igreja e comecei a participar dos eventos da igreja. E foi aí que começou a acontecer as coisas na minha vida. Eu era muito jovem. Quando eu tive a Duda, eu tinha 17 anos. E eu ganhei a Duda em abril. Quando foi em julho, eu fiz 18 anos. E a Duda, né, nesse período que aconteceu isso, foi no ano de 2001. Eu tinha 2 meses que eu tinha ganhado a Duda. E eu fiquei sabendo que a igreja estava fazendo, né, um congresso jovem, e o nome desse congresso era Filhos do Fogo. Era um congresso que veio Fernandinho, David Keelan, veio vários cantores famosos, até a Eichla, o pastor Cirilo e tal, mas nesse início, o primeiro congresso jovem que o pastor Roger fez aqui em Friburgo foi o Filhos do Fogo. E eles convidaram David Keelan, né? David Keelan ali, sempre com público muito jovem, com pessoas assim. Vocês podem procurar aqui no YouTube que vocês vão ver os louvores do David Keelan. É muito voltado para o público jovem. E, gente, eu fui convidada para ir nesse congresso. Já tinha começado desde domingo e ele ia ficar de domingo a domingo. Então teve a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E quando chegou no sábado, eu fui convidada para ir nesse congresso. E eu fui. Fui de carro com pessoas da família do pai da Duda. E quando eu cheguei lá, gente, era uma quadra
aqui de Friburgo, num colégio chamado Canadá. Uma quadra muito grande, tinham muitas pessoas, muitas crianças, jovens, adolescentes, tinha muita gente nesse dia. E eu cheguei, fiquei assim com um pouco de vergonha e falei, nossa, eu nem vou falar, nem vou me mexer, né? Porque às vezes alguém vai vir querer falar alguma coisa comigo, vai olhar pra mim, então vou ficar quietinha. Só que teve um determinado momento do evento que o David Killa começou a cantar um louvor. E esse louvor era o louvor O Som da Noiva. E ele começou a ministrar esse louvor. E ele falou pra gente assim, se você que nunca teve uma experiência com Deus, você que chegou aqui e está assim, sem saber o que fazer, porque você está se sentindo um peixe fora d'água, e você quer ter uma experiência com Deus, mas a experiência que você vai ter com Deus aqui hoje vai ser tão grande que nunca mais você vai esquecer. Você crê, você acredita que você pode ter essa experiência com Deus? Gente, eu juro pra vocês que na hora eu pensei assim, nossa, eu não vou ter experiência com Deus. Porque eu ficava assim, com o olho fechado, mas eu ficava preocupada de quem estava na minha frente, quem estava do meu lado, do outro lado. Então eu pensava assim, não, eu não vou ter essa experiência com Deus. Mas eu vou lá pra ver, né, o que vai acontecer. Mas eu, no fundo do meu coração, gente, eu não acreditei que eu poderia ter uma experiência com Deus, porque eu nunca tinha tido uma experiência tão grande assim. Uma coisa é você se emocionar com louvor e você sentir aquele toque, uma oração. Agora a outra é você ter uma experiência com Deus. Acho que eu vou virar a câmera assim, que vai ficar melhor. Isso. Então uma coisa é você ter uma experiência com Deus, a outra é você sentir um louvor tocar no seu coração, uma oração. Gente, era algo novo pra mim. Eu tava vendo todo mundo, aquela unção, sabe assim? Aquela unção de tremer o chão. E às vezes eu falando aqui pra vocês, vocês podem pensar assim, nossa, será que isso existe? Será que isso é real? Será que a Vanessa Paz, ela teve essa experiência com Deus? E até pessoas da minha família que podem assistir esse vídeo e falar, nossa, ela é louca. Ela é fanática, não teve essa... Gente, eu tive essa experiência com Deus. É algo que eu nem sei explicar para vocês, de tão forte, de tão grande, que a minha vontade naquele momento, quando eu fui impactada por Deus, acho que a minha vontade era de nem voltar para essa terra mais. Era de esquecer que eu existia e que o meu espírito ficasse lá aonde eu estava. Então, voltando desde o início, né? Ele fez esse convite e eu falei, nossa, eu vou lá na frente para ver, né? Tá todo mundo indo, eu vou também. Mas eu não vou ter essa experiência com Deus. Eu achava que não. E quando eu cheguei lá na frente, tinham muitas pessoas. O palco aonde o David Killa estava, o David Killa, se um dia você assistir esse vídeo, eu queria muito poder te contar esse testemunho pessoalmente. E agora eu tô contando aqui para os inscritos do meu canal. Quando eu cheguei lá na frente, gente, tinha uma distância muito grande do palco, aonde ele estava ministrando louvor com o violão dele, com um grupo de louvor dele enorme. Naquela época, Heloísa Rosa cantava junto com David Killa, que é uma cantora gospel muito conhecida. E daí eu cheguei lá na frente... Cheguei lá, né? Lá na frente não, no meio ali, aquela multidão de gente, eu fechei, aí ele falou, feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Comece a falar, Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Eu nunca tive uma experiência contigo, Deus, mas eu quero, eu preciso. E eu fechei o meu olho, né? Toda simples assim, fechei o meu olho e falei, Deus, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas eu quero ter uma experiência contigo. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não consigo me concentrar quando eu estou no meio da multidão. Senhor, toca, ministra na minha vida. Tem misericórdia de mim, gente. Eu fechei o olho. Nisso que eu fechei o olho,
eu comecei a sentir um calor no meu corpo todo. Um calor que começou do meu pé e foi subindo. Foi subindo. E o meu coração começou a bater muito forte. Muito, muito, muito forte mesmo. E aí eu falei, ai meu Deus, parecia que eu ia explodir. Igual aqueles foguetes, sabe? Que voa para bem longe. Eu senti assim, gente, eu vou voar. E eu de olho fechado. Nisso que eu estava de olho fechado, gente, eu comecei... algumas pessoas não entendem, ou outras entendem, sobre essa coisa de você falar em línguas, né? Umas pessoas acreditam, outras não acreditam. Eu não vou entrar nesse mérito agora aqui. Mas ele estava falando em línguas lá na frente. Tem uma parte desse louvor que ele fala em línguas. E ele estava falando, e eu comecei de olho fechado a entender o que ele estava falando. Eu comecei a interpretar o que ele estava falando. E de repente ele saiu de lá e ele começou a andar no meio do público, no meio das pessoas assim. E, gente, eu de olho fechado, eu via ele, os pastores, com uma veste branca e um cajado na mão. E conforme eu estava de olho fechado, que eu estava visualizando ele, o David Killa, os pastores que estavam ministrando nas pessoas ali, eu de olho fechado, eu comecei a ver eles com uma veste branca e um cajado na mão. E eles batiam aquele cajado no chão. Então, conforme eles iam chegando perto de mim, ia batendo assim no chão, fazendo assim e chegando perto de mim. Quanto mais ele ia chegando perto de mim, mais o meu coração tava assim. Tava assim, parecia que ia sair pela boca, parecia que eu ia explodir igual um foguete, do jeito que eu tô explicando aqui pra vocês. Eu sei que esse vídeo vai ficar grande, mas se você tiver e querer ouvir o que eu tenho pra te dizer, eu tenho certeza que você vai ser impactado. E de repente ele parou perto de mim, quando ele colocou a mão na minha testa, e ele começou a falar, e ele começou a orar. Gente, eu de olho fechado, eu dei um grito, mais um grito, sabe assim, um grito que veio lá de dentro da minha alma. E eu de olho fechado, eu vi quando abriu uma luz assim muito grande na minha frente, no meu peito, e começou a sair coisas. Era como se Deus estivesse na minha frente, eu não conseguia ver a face dele, mas era uma luz muito grande, e eu vi saindo coisas de dentro de mim, tirando muitas coisas do meu peito abriu assim, de um lado para o outro, como um livro, e saiu uma luz de dentro de mim assim, e eu sentia que ele estava tirando muitas coisas, tristeza, mágoa, coisas da minha vida, do passado. E, gente, eu gritei, mas eu gritei. Tem gente que fala, não pode gritar porque Deus não é surdo. Deus não é surdo. Mas o que estava acontecendo comigo era sobrenatural. Um ser humano não aguenta a presença de Deus. Você não aguenta a presença de Deus. A presença de Deus, quando vem para perto de você, você não suporta. Você tem que ficar de joelho. Você tem que deitar no chão se for preciso, porque é uma santidade, é uma pureza, é uma riqueza muito grande. E naquele momento, quando eu gritei, Jesus, eu gritei tão alto, e eu vi ele abrir meu peito, ele rasgou, ele tirou aquilo tudo que estava ali dentro de mim, eu, caí no chão. Jesus amado, eu caí no chão e fiquei deitada. Só que o meu corpo estava ali, mas o meu espírito tinha sido arrebatado. Ai, muitas pessoas, também não vou entrar nesse mérito, muitas pessoas podem falar assim, ai, Van, eu não acredito que uma pessoa pode ser arrebatada, isso não é real, a gente é muito pecador para isso. Eu respeito a sua opinião, mas eu, Vanessa Paz, Nova Vida, fui arrebatada, fui para uma dimensão
Eu fui para um jardim lindo, gente, lindo, lindo, lindo. Um jardim que tinha águas transparentes. E eram cristalinas, sabe? Era um jardim. E o meu espírito estava ali. E eu me lembro que eu deitei numa grama. E nessa grama eu senti que tinha alguém sentado. E eu encostei a minha cabeça. Como um filho, quando encosta, quando deita no sofá e a sua mãe ou seu pai está sentado e você coloca a sua cabeça e a sua mãe começa a fazer carinho no seu cabelo e ela começa a te dizer que tudo vai dar certo, que ela está com você, foi o que Deus fez comigo. Eu senti, eu ouvia Deus falar comigo que eu era filha amada, querida, que tanto que Ele me esperou, tanto que Ele queria que eu tivesse aquela experiência com Ele, que há tanto tempo Ele esperava que eu abrisse o meu coração, que eu não me preocupasse com o que estava acontecendo no culto, mas que eu abrisse o meu coração para que Ele pudesse me resgatar, para que Ele pudesse me mostrar assim, eu sou Deus. Eu estou vivo e eu estou aqui, minha filha, contigo. Eu estou cuidando de tudo. Eu estou te restaurando. Eu estou ministrando sobre a sua vida. Ai, gente, e eu falei com ele lá. Falei, Deus, eu não quero voltar mais. E eu só escutava aquela música baixinha do David Keeler, porque depois que ele andou no meio da multidão, ele voltou para o palco, ele continuou cantando o som da noiva. Ele continuou falando, nessa música fala que a noiva vem, e a noiva significa a igreja do Senhor, a noiva significa você que está me assistindo, significa nós como filhos, nós somos a noiva dele, a noiva do Senhor. E, gente, eu não queria voltar, eu não queria sentir que eu estava no mundo de novo, nesse mundo de tantos pecados, de tantas coisas ruins, mas eu tinha que voltar, eu tinha que acordar, porque eu não estava na minha casa dormindo, eu estava no chão de uma quadra. E não só eu, como outras pessoas que foram impactadas, gente, crianças, milhares de crianças foram impactadas nesse dia. Você pode estar me ouvindo agora e falar, nossa, eu nem acredito nisso. Ah, isso é impossível, Vanessa quer visualização. Não, é real. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu abri os meus olhos, quando eu voltei, eu senti aquela coisa assim, como que o meu espírito voltasse assim, eu senti... E eu acordei assim, eu estava flutuando, parecia que eu não estava mais ali, mas eu tinha que voltar, porque eu tinha minha filha, eu tinha minha vida, eu tinha que acordar. Deus queria me mostrar um pouquinho da experiência com Ele, para me saber que Ele estava cuidando de tudo. E quando eu acordei, gente, aquele monte de jovens no chão, aquelas crianças no chão, e o David ministrando, e aquela unção, e eu chorava, e eu fiquei de joelho, e eu falei, obrigada, Senhor, tive a minha primeira experiência contigo. Meu Deus, como pode? Eu não acreditava que eu poderia ter uma experiência, eu nunca acreditei nessas pessoas que gritam, que caem e que acontecem tantas coisas. Eu sempre falava, não acredito, isso aí é só para dizer que tá, né? Só para poder dizer que teve uma experiência com Deus. E eu tive essa experiência com Deus e eu posso falar para vocês que é real, existe e aconteceu comigo. E eu quis trazer essa experiência para contar para vocês, para impactar a vida de vocês, para dizer para vocês que nunca mais eu fui a mesma pessoa depois que eu tive essa experiência com Deus. Uma coisa que me marcou muito, que depois no final ele cantou louvores que... ele cantou um louvor assim, e seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E todo mundo pulando e se abraçando. E aquela unção toda. E tinham pessoas que não acordaram. E quando terminou o culto, gente, quando a gente foi pro carro para poder ir embora, que eu tava naquela unção toda, crianças assim de 7, 8, 10 anos,
sendo carregadas pelo pai e pela mãe. E na hora que eu fui entrar no carro, tinha um casal assim com um filho de 8 anos. E a criança falando: Jesus, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Jesus, eu não quero, Jesus, eu não quero voltar. Jesus, eu te amo. E aquela criança de olhos fechados, impactada, porque ele também foi arrebatado, ele também foi no mesmo lugar que eu fui. E ele estava lá e ele falava com Jesus. A coisa mais linda que eu já vi na minha vida aconteceu. E foi lindo, sabe? Quando eu vi aquela criança, aí o pai falou: gente, o culto já acabou, mas ele tá tão cheio do poder do Espírito Santo, ele tá tão envolvido com Jesus que ele não quer acordar. E eles estavam levando ele assim, eu não sei como que ele acordou, mas gente, foi isso. Essa é a minha primeira experiência, a primeira experiência que eu tive com Deus, que foi e que sempre vai ser a maior de todas. Eu tenho muitas experiências para contar para vocês. Muitas. Mas essa em questão foi assim a maior de todas da minha vida. Eu fui impactada, eu fui tocada pelo Espírito Santo. Eu cheguei ao auge. Eu fui lá no jardim, eu coloquei as mãos naquelas águas cristalinas. E eu senti o poder de Deus na minha vida. Espero, do fundo do meu coração, que você tenha sido tocado pelo poder de Deus nesse vídeo. E que você tenha sentido aí na sua casa o que eu senti aqui, quando eu fui arrebatada pelo poder de Deus. Que Deus abençoe você. E que esse meu testemunho, né, essa minha experiência, Deus possa ministrar no seu coração.